Planejamento de auditoria. Pessoal, tudo que a gente vai fazer na nossa vida requer um certo planejamento. Vocês, por exemplo, estão estudando para o concurso da Receita e devem ter se planejado para que tenham o máximo de eficiência possível nesse estudo. Então vocês estão buscando um planejamento para chegar em determinado objetivo. Qual é o objetivo de vocês? A aprovação no concurso da Receita. Para que vocês possam chegar a esse objetivo, vocês devem tomar uma série de medidas, realizar uma série de ações intermediárias até que vocês cheguem efetivamente na aprovação. E se não planejarem corretamente, provavelmente a execução do estudo de vocês não vai ser adequada. E as chances de reprovação são muito grandes. É natural, o candidato vai concorrer não só com ele mesmo, mas com centenas e milhares de candidatos muito bem preparados. Então, quanto melhor for o planejamento dele, melhor será a execução e provavelmente melhor será o aproveitamento na prova. Então, todas as nossas atividades devem ser minimamente planejadas. Então, o nosso curso é planejado, o estudo de vocês é planejado. Se vão sair para visitar uma pessoa, vão planejar razoavelmente o horário que vai sair, como vão se arrumar, o trajeto que vão realizar e assim por diante. Em auditoria é a mesma coisa. Vocês simplesmente vão planejar um trabalho a ser realizado. Vão planejar um trabalho de auditoria, e nós já falamos em outras oportunidades que auditar é ouvir o gestor, é saber como é que o gestor está administrando determinada empresa. O auditor independente vai ouvir o gestor, buscar informações sobre como se encontram as demonstrações contábeis, as demonstrações financeiras daquela empresa. Para que ele possa efetivamente fazer esse trabalho, ele precisa planejar. E é aí que entra a fase de planejamento em auditoria. Vamos para os slides, então, a partir de agora, que a gente vai ver logo um conceito de planejamento, dizendo o seguinte, que planejar é o modo de pensar a auditoria, o modo de se realizar a auditoria. Planejar é o modo de se realizar a auditoria. É pensar o modo, desculpa, planejar é pensar o modo de realizar a auditoria. Então eu vou imaginar como é que eu vou realizar essa auditoria. De acordo com o quê? Eu posso imaginar uma super auditoria perfeita, mas é natural que eu precise considerar os meios que eu tenho disponíveis para realizar o trabalho. Eu não posso imaginar uma auditoria na qual eu vá utilizar 10 auditores se a minha equipe só tem 3 auditores. Então eu preciso planejar os meios disponíveis, os meios de informática, o transporte que eu vou necessitar, o tempo que eu vou gastar, o pessoal utilizado, recursos financeiros em geral. Para quê? Para que eu consiga alcançar os objetivos para o trabalho. Então, o planejamento tem por objetivo fazer com que os meus trabalhos de auditoria alcancem os seus objetivos. Então, eu tenho para cada auditoria um objetivo, seja ele emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, emitir uma opinião sobre demonstrações contábeis, opinião sobre os controles internos. Qualquer que seja o objetivo do trabalho de auditoria, seja auditoria interna, auditoria externa, auditoria governamental, eu tenho um objetivo, e esse objetivo deve ser alcançado ao final dos trabalhos. Se eu começar de qualquer jeito, sem pensar o modo de realizar a auditoria, talvez eu chegue a esse objetivo com sorte, mas o mais normal é que eu não consiga chegar a um bom termo. Então, planejamento é uma função administrativa, que determina antecipadamente. Então, planejamento determina os objetivos a serem atingidos. É claro, se eu vou planejar para saber como chegar naquele objetivo, eu tenho que conhecer esses objetivos e como se deve fazer para alcançá-los e como alcançá-los. O planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e qual a sequência.
Volta para mim aqui, que eu vou dar um exemplo bem simples. Equipe de auditoria, Claudenir, a Maria Luísa, o João e o Renato, uma equipe de 4 profissionais. Quando nós vamos a campo realizar a auditoria, cada um de nós precisa saber qual trabalho a ser realizado, quem vai realizar que tipo de trabalho, qual é a sequência dos trabalhos, quando vai ser realizado, para que cada um efetivamente faça o trabalho que é devido. No final dos trabalhos, no final do tempo que eu tenho para realizar a auditoria, eu preciso ter cumprido todas essas atividades que estavam planejadas. Então, o planejamento de auditoria serve para isso. Para, no final das contas, todo mundo saber o que fazer, quando fazer, como fazer, qual a sequência dos trabalhos e assim por diante. Tá ok? Então, vou voltar para o slide agora, que eu vou relembrar vocês. Naturalmente, é uma lembrança, porque aqueles que já assistiram às outras aulas devem saber disso, mas aqueles que estão na primeira aula pode ser que ainda não conheçam o processo. Mas o trabalho de auditoria é um processo. Processo é uma sequência lógica de eventos. Então, eu tenho no início do meu processo o meu planejamento. Eu vou planejar a minha auditoria para que eu chegue, ou melhor, para que eu execute uma boa auditoria. A minha execução. Então, eu planejo a minha auditoria, eu executo a minha auditoria e, ao final, eu vou apresentar os resultados dessa auditoria por meio de relatórios. Então, vamos dizer aqui que eu tenho, basicamente, linhas bem gerais, 3 fases da auditoria, ok? Aqui no planejamento, como nós já comentamos, eu vou identificar, ou eu vou planejar o que, como, onde, vai ser na empresa, vai ser na minha empresa de auditoria, quem, enfim. Eu vou planejar, eu vou pensar o modo de realizar o trabalho, o modo de executar a auditoria. E a execução, o que seria essa execução? Vamos lá, a execução nada mais é do que a aplicação de procedimentos em busca de evidências que me façam chegar a uma conclusão sobre o objeto auditado. Perceberam? Então, a execução é isso. Eu pego, aplico procedimentos, vou chegar a algumas evidências que me façam concluir. As evidências a gente vai aprender em outros vídeos, mas são as provas que eu vou utilizar. E essas conclusões a que eu vou chegar serão materializadas num documento denominado relatório. Então, linhas gerais é isso. Eu planejo como fazer, executo, chego a uma conclusão e vou materializar isso no relatório. Só que é muito importante a gente entender o seguinte, a gente vai reforçar isso daqui a pouco, porque é muito importante. O planejamento de auditoria começa logo que o auditor tem ciência, no momento aqui que ele tem ciência de que vai realizar o trabalho. A partir daí ele começa já a planejar, ele começa a pensar o modo de executar, de realizar a auditoria. Pois bem, nessa linha, o planejamento não vai apenas até o início da fase de execução, mas vai se prolongar até o final dos trabalhos. E se bobear, vai emendar com a próxima auditoria. Por que isso? Porque ao longo do processo, ou seja, ao longo desse período, provavelmente vão surgir novos fatos que vão me obrigar a mudar o meu planejamento. Então, de cara, eu já posso dizer para vocês, a gente vai reforçar daqui a pouco, como vocês vão ver, que o planejamento é um processo ou é uma fase contínua, é uma atividade contínua e é uma atividade mutável ou iterativa. Por quê? Porque ela vai se prolongar ao longo de todo o trabalho
e, eventualmente, em alguns momentos, vão ser necessárias algumas mudanças nesse planejamento. Então, essa informação é uma informação básica para a nossa aula, que provavelmente vai ajudá-los a responder algumas questões ao longo dos estudos. Tá ok? Então, planejamento é isso. Espero que tenham entendido, com esse pedacinho de vídeo, como é que funciona um processo de auditoria. Lá na frente, quando a gente falar de relatório, lá em outro vídeo, a gente vai relembrar o processo de novo. Mas esse processo tem que estar na cabeça de todo aluno, todo candidato que vai fazer a prova para a Receita Federal. E os nossos alunos, eu não tenho dúvida nenhuma, que se eu perguntar quais são os principais, nossos alunos no Estratégia, quais são as principais características do planejamento e auditoria, todos eles vão dizer, o planejamento é uma atividade contínua, imutável, ou contínua e iterativa. Tá ok? Então vocês também têm que conhecer isso. Na fase de planejamento, a equipe de auditoria deve realizar alguns procedimentos. Então, no planejamento, algumas atividades devem ser realizadas pela equipe de auditoria. Primeira delas, obter algum detalhamento sobre a auditoria. Basicamente, atento ao custo-benefício. Então, no planejamento eu tenho que saber quanto vai custar essa auditoria. Bom, se uma empresa de auditoria foi contratada para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis de outra empresa, de uma empresa a ser auditada, ela tem que saber quanto vai custar esse trabalho. Ela não pode sair no prejuízo, ela foi contratada para isso, então ela tem que conhecer o custo. Da mesma forma, se é um órgão governamental, eu vou fazer uma auditoria, um órgão governamental, eu tenho que saber se o custo do meu trabalho vai justificar em relação ao benefício que esse trabalho vai me trazer, senão eu nem começo a trabalhar. Então, eu tenho que ter na fase de planejamento ainda algum grau de detalhamento sobre essa auditoria. Dou sempre exemplo, na Controladoria Geral da União. Eu não posso ir para um município lá no interior do Amazonas para verificar ou para auditar uma licitação de R$8.000 e gastar 60 mil de diárias, passagens, deslocamentos em geral lá no município, enfim, não posso gastar mais do que o resultado que provavelmente eu teria com esse trabalho de auditoria. Além disso, na fase de planejamento, eu tenho que obter o máximo de informações sobre a empresa a ser fiscalizada, a ser auditada. Por quê? Não se audita o que não se conhece. Então, não se audita o que não se conhece. Então lembre-se disso, porque nas questões vão aparecer, o auditor deve buscar informações sobre auditoria. Em que fase ele vai fazer isso? Na fase de planejamento. De cara na fase de planejamento. É lógico que ao longo do processo ele vai continuar conhecendo a empresa auditada. Mas na fase de planejamento ele já tem que buscar o máximo de informações sobre a empresa. Discutir o escopo, os procedimentos e as técnicas de auditoria. Então eu vou rapidamente falar aqui, mas no momento adequado a gente vai estudar isso. O escopo já nessa aula, nesse vídeo, procedimentos e técnicas de auditoria em outro momento, em outro vídeo. Mas vamos lá. O escopo é a limitação do trabalho, até onde esse trabalho vai. Então, a profundidade do trabalho, olha, o escopo das demonstrações contábeis que eu estou auditando são as relacionadas ao ano de 2016, por exemplo. Né? Ou então os processos licitatórios que fazem parte do meu escopo são apenas aqueles dos últimos 3 meses ou acima de R$100 mil, de R$1 milhão, enfim. O escopo não é o objetivo do trabalho, o escopo é o material que eu vou avaliar, é o objeto, a delimitação do objeto. Achei uma expressão bacana aqui, pessoal. Delimitação do objeto. Para alguns pode ser uma palavra nova. Procedimentos e técnicas de auditoria. Basicamente, os procedimentos e as técnicas estão relacionados à execução dos trabalhos. Então, procedimento, exemplo, procedimento, um exemplo de procedimento. Verificar quantos itens de tal produto estão no estoque.
Técnica a ser utilizada, contagem de estoques. Resumindo. Então, um exemplo é esse. Olha, o procedimento que eu vou ter que realizar para saber se a conta estoques está adequada é verificar a quantidade de tais produtos que constam do estoque, tais materiais que estão do estoque. E qual técnica que eu vou utilizar para isso? Vou contar o estoque um por um. Tá ok? Vamos lá, então. Prosseguindo, testar a documentação a ser utilizada. Esse é um ponto que faz muito sentido, porque o auditor, na fase de planejamento dele, tem que preparar já a documentação que ele vai utilizar, como, por exemplo, os questionários que ele vai aplicar a determinados funcionários da empresa. Então, ele vai aplicar um questionário, ou vai aplicar, vai fazer entrevistas com determinados funcionários. E vamos dar um exemplo da entrevista, então. Ele diz que vai entrevistar num dia 20 funcionários. E que cada entrevista vai levar 30 minutos. Entrevista tranquila, com calma, ou seja, ele vai levar aí umas 10 horas de trabalho, mas tudo bem. Só que ele tem que testar a documentação dessa entrevista para evitar que no dia que ele for executar, ao invés de 30 minutos, essa entrevista leve 1 hora. E aí vai furar todo o planejamento dele. Então é muito importante que ainda na fase de planejamento, ele faça essa verificação, faça esse teste da documentação a ser utilizada. Tranquilo? Até aqui eu espero que esteja tranquilo, porque são só informações bem iniciais. E as questões de planejamento de auditoria são questões muito simples. Normalmente são questões muito simples. Eu sei que não é o professor fala, essa matéria é fácil. Aí o pessoal fala, claro, você dá aula disso, né? Mas normalmente as questões são bastante simples, tá bom? E a gente vai ver isso quando for resolver as questões. Prosseguindo, então, algumas considerações iniciais sobre o planejamento. Eu costumo colocar um asterisco nos slides mais importantes, se é que isso existe, mas nesse aqui eu vou colocar, ó, planejamento de auditoria, considerações iniciais. Esses 3 tópicos são muito importantes para a prova de vocês, ok? Primeiro tópico, planejamento é a primeira fase de um trabalho de auditoria. É uma fase, como nós já falamos, que começa lá quando o auditor fica sabendo que vai fazer o trabalho. Ah, professor, mas ele não se mistura com as outras fases? Sim, mas eu não posso começar a minha auditoria pelo relatório, óbvio que não, e nem pela execução, não posso começar já a executar. Então, esse ponto é pacífico. O planejamento é a primeira fase de um trabalho de auditoria. Ok. Segundo tópico, o planejamento não se encerra com o início dos trabalhos de campo. Ou seja, como nós já vimos, o planejamento vai se prolongar até a fase de relatórios. Ah, professor, mas eu estou fazendo um relatório e ainda considero o planejamento? Considero, porque eu posso mudar o planejamento em relação à elaboração do relatório. Eu estou sempre planejando os próximos passos. Então eu vou ter lá o meu plano de auditoria que vai me dizer o momento de elaboração do relatório, quem vai digitar, quem vai revisar, quem vai supervisionar. E isso tudo pode mudar, esse meu planejamento pode mudar, tá ok? E por fim, como também nós já vimos, planejamento é uma atividade flexível. Nós já falamos algumas vezes, eu repito, ao longo do processo, ao longo da auditoria, eu posso ter que mudar. Eu tenho que mudar sempre que necessário. Então, vou colocar entre aspas aqui, ó, sempre que necessário. Então, as mudanças devem ocorrer sempre que necessário. Professor, até que momento eu posso mudar? Até o final dos trabalhos. Então, sempre que necessário, eu vou fazer mudanças no meu planejamento de auditoria, no meu plano de auditoria. Eu vou poder mudar até o término dos trabalhos. Tá ok até aqui? Então, vamos prosseguir. Na fase de planejamento, as atividades preliminares auxiliam o auditor na identificação e na avaliação de eventos ou situações que possam afetar sua capacidade de planejar e realizar o trabalho. Então, vamos lá, olha só. Esquematizado aqui embaixo, ó, planejamento
execução, relatório. Aí nós falamos, todo mundo cansado de saber, o planejamento começa aqui e vai embora. Não é isso? Só que eu comecei meu planejamento, já no início do planejamento, eu já tenho uma série de atividades para tomar. E eu tenho um grupo de atividades, que eu chamo de atividades, que nós devemos chamar de atividades preliminares, que são aquelas que já fazem parte do planejamento de auditoria, mas elas servem para a gente verificar, para o auditor verificar alguns eventos que possam prejudicar o seu planejamento e o trabalho de auditoria. Vou dar um exemplo. A equipe de auditoria tem 4 profissionais, tem 4 pessoas, né, 4 auditores. Eu começo o meu planejamento, atividades preliminares. Bom, eu tenho que levantar algumas situações aqui que possam afetar meu trabalho. Se eu descobrir, ou se eu ficar sabendo que desses 4 funcionários da firma de auditoria, esses 4 auditores que eu tenho à minha disposição, 2 entrarão de férias no mês seguinte ou nas 2 semanas seguintes, esse já é um evento, já é uma situação que vai afetar a minha capacidade de planejar e realizar o trabalho. Como é que eu vou planejar um trabalho já com a equipe reduzida? Como é que eu vou realizar um trabalho já com a equipe reduzida? Então, nas atividades preliminares, como o próprio nome diz, são atividades que são bem iniciais, são bem preliminares ao trabalho de auditoria. A equipe de auditoria deve, preliminarmente, construir uma visão geral do objeto a ser fiscalizado. Pessoal, não tem mistério. Se eu chamar qualquer um de vocês, a gente montar uma equipe de auditoria e dizer, nós vamos auditar uma empresa, a primeira pergunta que cada auditor vai se fazer será, qual empresa? Por quê? Porque o ser humano quer conhecer o que ele vai fazer, quer entender o trabalho que ele vai realizar. Faz muita diferença se ele for auditar uma empresa que tem uma receita anual de 100 mil reais ou uma empresa multinacional com bilhões de reais de faturamento anual. Para ele faz toda a diferença. Então, nas atividades preliminares da auditoria, a equipe de auditoria vai construir essa visão geral do objeto. É uma visão mais macro, é uma ideia geral de como é que funciona essa empresa a ser auditada. A visão geral do objeto objetiva o conhecimento, como nós já falamos. É a compreensão da empresa a ser fiscalizada. Eu tenho que conhecer a empresa a ser fiscalizada e já desde o início eu já implemento algumas atividades iniciais para isso. Em geral, essa visão geral do objeto é composta das seguintes informações: descrição da empresa, características essenciais dessa empresa, legislação aplicável a essa empresa. A empresa é uma SA, é uma sociedade por ações, a empresa é uma sociedade fechada, é uma empresa mais fechada, é uma empresa pública, é uma empresa privada, né? Dependendo de como de quem é a empresa, das características dela, eu vou ter determinada legislação aplicável a isso, tá ok? Objetivos institucionais da empresa. Eu tenho que entender quais são os objetivos institucionais da empresa, já que no meu trabalho de auditoria, eu também vou acabar verificando se a empresa está na direção desses objetivos. Quando eu emitir uma opinião, seja sobre as demonstrações contábeis, seja até mesmo a auditoria interna, quando fala dos controles internos, eu tenho que conhecer os objetivos institucionais da empresa. Setores responsáveis, competências, atribuições. Eu tenho que conhecer na empresa auditada quem são as pessoas, quem são os responsáveis, quais as competências de cada um, porque durante o meu trabalho de campo, eu vou estar na empresa, eu e a minha equipe, pedindo documentação, pedindo informações, e eu tenho que saber para quem pedir. Isso tudo eu vou levantar na minha visão geral do objeto. Mudar a cor aqui. E, por fim, riscos e deficiências em controles internos. Pessoal, ia mudar aqui, mas eu vou manter. Olha só. Vou falar rapidamente aqui em riscos e deficiências em controles. A gente vai ter efetivamente uma aula só sobre controles internos, tá ok? Então vamos lá. Riscos, primeiro, são eventos que podem vir a impactar no resultado da empresa. São eventos que podem prejudicar a empresa a alcançar os seus objetivos.
E os controles internos são aqueles que, como nós já vimos em vídeos anteriores, fazem parte de um sistema de políticas, de procedimentos que servem para proteger o patrimônio da empresa. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Vou fazer um desenho pequeno aqui no canto. Ó. Essa é a minha empresa. E na minha empresa eu tenho um patrimônio, obviamente. E eu tenho um sistema que controla esse patrimônio. Sistema que auxilia no controle desse patrimônio. Tá ok? Nós já falamos em outras oportunidades que dentro da empresa eu tenho um grupo de pessoas, um grupo de auditores, que são os auditores internos, que tem como uma de suas atribuições verificar os controles internos da empresa, se eles estão efetivamente implementados e são adequados. Tá ok? Beleza, até aqui tranquilo. Isso nós já vimos em outros vídeos. E aí eu falei também que nós temos uma auditoria independente que tem por objetivo fazer uma verificação das demonstrações contábeis e emitir uma opinião. Tá ok. Ué, professor, mas espera aí. Se a auditoria independente vai verificar as demonstrações contábeis, a auditoria interna ao sistema de controles internos, por que nessa visão geral do objeto eu já tenho que levantar informações sobre deficiências de controles internos? Pois bem, veja bem. O auditor independente também verifica os controles internos, por quê? Porque quanto melhores forem os controles internos, vou colocar em vermelho aqui, ó, o auditor independente vai verificar o SCI, tá ok? Porque quanto melhores os controles, menos testes de auditoria ele precisa aplicar. Ah, professor, mas por que ele vai aplicar menos testes? Porque nós já aprendemos em auditoria que os meios que ele dispõe, que a equipe dispõe, são limitados, tá ok? Então, vejam bem, se eu tenho bons controles, eu não preciso aprofundar muitos testes. Vou dar um exemplo, controle de estoque. Eu identifiquei que eu tenho controles internos excelentes nos meus estoques, que para entrar material e sair material do estoque é muito difícil, é muito bem controlado. Então eu não preciso aplicar muitos testes nos estoques. Ah, mas por que eu aplicaria menos testes? Porque eu posso direcionar os meus testes a áreas da empresa nas quais o controle interno não seja tão bom. Aí eu entro aqui com a segunda parte. Se os controles internos não são bons, eu tenho que aplicar mais testes. Tá ok, estoques muito bem, perfeito. Ah, mas e o meu imobilizado? Bom, já o meu imobilizado, os controles não são tão bons. Eu tenho 10 ônibus na empresa que eu não sei cadê. Então, cada um para um lado, tá bagunçado, eu não sei como é que tá a documentação. Opa, então peraí. Então, nesse ponto, já que os controles internos em relação ao imobilizado não são tão bons, eu vou aplicar mais testes ali. Não faria sentido eu aplicar muitos testes num local onde os controles são bons e aplicar poucos testes onde os controles são ruins. Concordam comigo? Pois bem, é por isso que já na visão geral, o auditor vai ter que ter essa ideia sobre os riscos que podem impactar no alcance dos objetivos da empresa e as deficiências em controles internos. Como eu disse para vocês agora há pouco, nós falaríamos sobre escopo na presente aula. Escopo não é uma palavra muito utilizada no nosso vocabulário, né? Escopo da auditoria, né? O escopo, bom, o que é o escopo? O escopo, como eu já comentei, eu vou passar aqui, é a profundidade e amplitude do trabalho para alcançar o objetivo da fiscalização. É aquela grande pergunta, até onde eu vou? Até o que eu vou auditar efetivamente? Ah, eu vou analisar as demonstrações contábeis. Tá bom, de quantos anos? De todos os anos? Só do ano passado? Né? Eu vou verificar quais contas efetivamente, todas as contas, enfim. Eu vou delimitar, eu vou decidir por meio do escopo qual será a profundidade, eu vou definir qual é a profundidade e qual é a amplitude do meu trabalho. E isso é baseado em função de quê? Em função do tempo que eu tenho para realizar o trabalho e dos recursos disponíveis. Por que o escopo deve ser, e aí é importante vocês entenderem,
Por que que eu defino o escopo com base nisso? Vem para mim aqui para sair um pouquinho da tela. Olha só. Seria muito bom para o auditor chegar com uma equipe gigante, com 40 auditores e falar, olha, eu vou auditar a empresa toda, né? Eu vou fazer uma limpa nessa empresa, eu vou auditar cada detalhe da empresa. Bom, ainda que ele tivesse 40 auditores, provavelmente ele não conseguisse fazer isso, porque ele teria, ainda assim, uma limitação operacional, uma limitação de tempo. Se eu vou realizar uma auditoria para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis do ano anterior, quando eu emitir essa opinião ainda deve ter serventia para o usuário, deve ser tempestiva. Eu não posso passar o ano inteiro fazendo uma auditoria, chegar com resultado em novembro, dezembro, já quase no ano seguinte, e dizer, eu fiz uma excelente auditoria, eu verifiquei todas as áreas da empresa. Não é esse o objetivo. É por isso que nós temos que definir muito bem o escopo da auditoria, porque senão o auditor chega na hora de realizar o trabalho e começa a se perder. Ele vê uma coisa um pouquinho diferente, ele, não, isso aqui eu vou aprofundar aquele tópico, eu vou fazer mais verificações, 50 entrevistas foram poucas, eu vou fazer mais 100, enfim. O escopo do trabalho deve ser definido ainda na fase de planejamento de auditoria, com base no tempo que ele dispõe e nos recursos que também estarão à disposição dele. Tá ok? Vou voltar para o slide então. A partir do conhecimento construído durante a análise preliminar, conhecimento da análise preliminar do objeto de auditoria, a equipe deverá definir o objetivo da auditoria por meio da especificação do problema e das questões de auditoria que serão investigadas. Enfim, o processo de auditoria, o planejamento de auditoria nada mais é do que isso. Eu começo um trabalho, eu fico sabendo que vou realizar um trabalho de auditoria, vou querer ter uma visão geral do objeto, né, por meio de uma série de atividades preliminares, vou analisar esse objeto preliminarmente, vou definir o objetivo da minha auditoria, o escopo, questões de auditoria, né, que questões eu tenho que responder, enfim, é uma série de atividades que vão estar relacionadas ao planejamento da auditoria. Tá ok? O escopo da auditoria deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do trabalho. Envolve a definição das questões, a profundidade do detalhamento dos procedimentos, a delimitação do objeto auditável, a configuração da amostra e a oportunidade dos exames. Vamos lá, pessoal, bebe um gole d'água. Vamos beber um golinho d'água, porque a gente vai, para não confundir aqui com relação ao que eu já acabei de falar. Então vamos lá. Professor, você falou no slide anterior que, preste atenção, hein? Você falou no slide anterior que o escopo é definido em relação ao tempo e aos recursos disponíveis. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Mas aqui no slide seguinte, você está dizendo que o escopo deve ser suficiente para satisfazer os objetivos do trabalho. Aí vem aquela grande pergunta, mas vem cá, se eu tenho um objetivo do trabalho e eu defino o escopo naquela linha, os meus recursos e o meu tempo não podem ser insuficientes para alcançar aqueles objetivos. E, na verdade, o raciocínio é o inverso. Se o meu tempo e os meus recursos forem menores ou forem insuficientes para atingir os objetivos, o que eu vou fazer? Eu vou procurar mais meios, eu vou procurar ter mais tempo, mas pode ser que ainda assim, no final, eu chegue a essa conclusão, de que o tempo e os recursos são insuficientes. Tempo, recursos insuficientes para alcançar os objetivos. O que o auditor tem que fazer? Bom, naturalmente, ele deve rever os objetivos. É por isso que não há contradição entre o que nós dissemos no slide anterior e o que eu acabei de dizer aqui.
Então, o escopo deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do trabalho. Se eu não tenho tempo e recursos disponíveis em quantidade suficiente para atingir os objetivos do trabalho, eu vou ter que avaliar, eu vou ter que reavaliar os meus objetivos. E, naturalmente, ao rever esses objetivos, eu vou reduzir o meu escopo. Tranquilo? Então ficou bem tranquilo agora, ficou bem fácil de entender. Né? O meu trabalho é realizado, o meu planejamento é realizado para atingir os objetivos. O meu escopo tem que ser suficiente para isso. Eu não posso imaginar um escopo menor, né, reduzido aquém dos objetivos, porque eu não vou atingir os objetivos, e eu também não posso, e aí com isso, naturalmente, eu não posso ter um escopo com tempo e recursos insuficientes. Eu não vou atingir os objetivos, eu tenho que atingir os meus objetivos. Se isso não for suficiente, eu revejo os objetivos e, naturalmente, eu vou ter que reduzir o meu escopo. Tá tranquilo aqui? E aí vem na sequência, eu vou marcar em azul claro aqui, o que a gente deve ter na definição do escopo. Bom, as questões de auditoria são aquelas perguntas que a gente vai se fazer, né? Como é controlado como é feito o controle do pagamento de horas extras. Vamos fazer uma auditoria na folha de pagamento. Então, uma pergunta importante na auditoria da folha de pagamento. Como é feito o controle de horas extras? A segregação de funções no controle de horas extras, enfim, são questões que o auditor vai ter que buscar respostas para poder alcançar seu objetivo. Bom, a profundidade e o detalhamento dos procedimentos. Os procedimentos eu já comentei rapidamente dizendo o seguinte, pessoal, procedimentos são os trabalhos que efetivamente eu vou realizar. Então, procedimento, verificação da quantidade de material no estoque, né, que pode ser realizado por meio do teste, da técnica ou do próprio procedimento de contagem de estoque. Então, no escopo, quando eu definir o escopo, eu vou definir a profundidade e o detalhamento dos procedimentos. Vou delimitar o universo auditável, a abrangência, ou seja, universo auditável, a abrangência. Eu vou verificar as contas do ativo circulante, eu vou verificar as contas do patrimônio líquido, enfim, eu vou delimitar bem o universo que eu vou auditar, vou verificar se é o caso ou a configuração da minha amostra. O que é amostra? Nós vamos ver aula específica, vídeo específico sobre a amostra, mas nada mais é do que você aplicar procedimentos num pequeno grupo de um universo, né? Exemplo, algumas contas de um balanço inteiro, aplico procedimentos naquelas contas, apenas na minha amostra, e eu depois, dependendo das conclusões que eu tenho sobre aquelas contas, eu posso estender as conclusões para todo o universo. Exemplo rápido aqui, nós temos 316 alunos em sala, e aí eu vou perguntar para todos os 316 qual é o time de futebol que cada um torce. Não, é muita gente. Então eu vou fazer uma amostra, verificar uma quantidade suficiente e vou perguntar lá para, por exemplo, 30 alunos. E vou chegar à conclusão de que desses 30 alunos, 50% desses alunos são, por exemplo, flamenguistas. E aí eu posso dizer, olha, já que 30, né, considerando o meu universo amostral, já que metade dos 30 é flamenguista, eu posso dizer que metade dos 300 também seja flamenguista, tá ok? Então é um exemplo de amostra. E a oportunidade, quando a gente fala em oportunidade, nós estamos falando sempre em momento. Oportunidade, momento de execução do trabalho, tá ok? Tudo isso está dentro da determinação do escopo, mas pessoal, lembre-se sempre, o planejamento de auditoria é uma atividade contínua, então isso tudo acaba ao longo do trabalho. Durante vários momentos, a equipe de auditoria vai discutir a amostra, vai discutir a oportunidade, vai discutir procedimentos, enfim. Mas é importante a gente saber que isso tudo faz parte de uma delimitação do escopo da auditoria, de uma determinação do escopo da auditoria. Tá ok? Vamos prosseguir então? Agora vai vir
a expressão programa de auditoria. Pessoal, programa de auditoria é dúvida. O pessoal tem muita dúvida no fórum de dúvidas. A gente procura explicar na aula, procura explicar nas dúvidas no fórum, mas enfim, o pessoal fica, professor, eu não entendi bem a diferença de estratégia global, de programa, de plano, enfim. Vou explicar mais à frente quando eu falar de estratégia global e plano de auditoria, eu vou fazer um paralelo com um programa de auditoria. Mas aqui, segundo esses autores, Peter e Machado, programa de auditoria constitui-se no desenvolvimento do plano de auditoria, executado previamente aos trabalhos de campo, embasado em objetivos definidos e nas informações disponíveis sobre as atividades da entidade auditada. É o plano de ação detalhado, destinado a orientar adequadamente o trabalho do auditor, permitindo-lhe ainda complementá-lo quando circunstâncias imprevistas o recomendarem. Então vamos lá. Primeira ideia que a gente tem que ter aqui quando falar de programa de auditoria. Programa de auditoria é um documento detalhado. Vamos entender o seguinte, pessoal. É importante isso aqui a gente mostrar no slide em branco. Vamos lá, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento de auditoria. Nós estamos falando aqui, nesse vídeo, em planejamento de auditoria. Planejamento é uma fase, como nós já vimos, é contínuo, planejamento é... O planejamento é mutável. Eita, vamos lá. O planejamento é mutável, enfim. O que a gente tem que entender agora é o seguinte, olha, quando eu começo o meu planejamento, eu tenho que ter uma visão geral do objeto. Então é importante a gente entender que o auditor vai fazer um planejamento mais amplo. Então ele vai abrir bastante a observação dele. Então ele vai direcionar o trabalho dele de uma maneira mais ampla. Então ele vai ter um planejamento mais amplo, mais genérico. Aqui nesse momento, que eu vou chamar aqui de momento 1, pessoal, eu falo momento 1 ou 2, mas não vamos levar para a prova que isso é estanque não. Lembra que eu falei que acaba tudo misturando, tá? Mas vamos lá. Nesse momento mais amplo, o auditor vai dizer o seguinte, olha, eu imagino que eu tenho que fazer algumas verificações no estoque, né? Essa empresa que está sendo auditada é uma empresa muito grande, tem 30 filiais, eu vou ter que mandar equipe de auditoria para vários estados da federação, enfim. Aqui nós temos um planejamento mais amplo, que eu posso chamar de estratégia global de auditoria, ou posso chamar também de plano de auditoria. Professor, mas depende do quê? Depende da doutrina, depende das normas de auditoria, depende da banca, depende de um monte de coisa. O que vocês têm que entender para qualquer prova de concurso é que você tem um planejamento mais amplo que depois vai ser detalhado. Esse planejamento mais amplo vai ser detalhado depois. E já esse detalhamento que serão planejamentos específicos, bem detalhados, eu posso chamar de, momento 2 aqui, tá? Eu posso chamar do detalhamento de estratégia global de auditoria, eu posso chamar de plano de auditoria. O detalhamento do plano de auditoria, eu posso chamar, vou mudar aqui que não ficou bom esse desenho, espera aí. O detalhamento do plano de auditoria, eu posso chamar de programa de auditoria. Então, cuidado com nomenclatura. Não tem fórmula do bolo, não é exatamente isso. O que vocês têm que captar na questão é o seguinte,
A banca está falando de um planejamento mais amplo ou ela está falando de um planejamento mais específico? Se estiver falando de um planejamento de estratégia global de auditoria, certamente está falando de um planejamento mais amplo. Então, vou colocar aqui, ó. Norma de auditoria, NBC-TA 300. Se estiver falando de plano e programa, eu estou falando de algum ponto da doutrina. Tá ok? Vocês têm que ter essa percepção para qualquer prova que vocês forem realizar. E não tentarem decorar. Ah, mas espera aí, não entendi, professor. Estratégia, qual a diferença de plano, programa, estratégia global? A diferença é essa, que dependendo do referencial, você vai ter uma nomenclatura, uma denominação que pode variar. Mas o importante é que você entenda que eu tenho um planejamento mais amplo e depois eu tenho detalhamento desse planejamento. Tá ok? Vamos lá então? Podemos prosseguir? Deu para entender aqui, né? Então a gente está falando do programa de auditoria. O programa de auditoria é um documento um pouco mais detalhado. Observem aqui, dá para a gente tirar nesse próprio slide isso. Olha, o programa de auditoria é elaborado com base nos elementos obtidos na visão geral do objeto. Então eu tenho lá uma visão geral do objeto e depois vou ter um documento que vai detalhar essa visão geral, vai detalhar esse plano mais amplo de auditoria. E ele vai ter por objetivo, o programa de auditoria vai ter por objetivo estabelecer, diante da definição precisa dos objetivos da auditoria, a forma de alcançá-los e alcançá-los quem? Os objetivos, e deve evidenciar o objetivo e o escopo da auditoria. Então tem que falar, olha, o objetivo da auditoria é esse. O escopo é tais demonstrações, tais contas, tais áreas da empresa, enfim. Então o programa de auditoria deve evidenciar o objetivo, o escopo, o universo e a amostra. Né? O universo são as contas, são todas as demonstrações contábeis do ano 2016. Não, e a amostra? Bom, a amostra nós vamos pegar aqui as contas com a materialidade maior, um valor maior, maior do que tanto, enfim, é a amostra, como eu já expliquei, uma parte na qual serão aplicadas os procedimentos de auditoria. Os procedimentos e técnicas aqui é um pouco mais detalhado. Eu estou dizendo o seguinte, olha, quais são os procedimentos? Verificação da quantidade de ônibus no pátio, lá que fazem parte do ativo imobilizado. Qual a técnica que eu vou utilizar nesse caso? Bom, eu vou utilizar uma inspeção física. Eu vou lá, eu vou verificar o estado dos ônibus, documentação, quantos tem, qualidade, enfim. Isso tudo eu vou dizer no programa. O programa vai me dizer essas técnicas, quem vai aplicar, em que momento vão ser aplicadas e assim por diante. E além disso, a quantificação dos recursos necessários à execução do trabalho. É muito importante. A gente que estuda para concurso, às vezes tem a dificuldade de entender a prática. Na prática do trabalho, isso aqui é realizado com algum esforço. Eu vou gastar recursos da minha empresa de auditoria, eu tenho que saber quanto recurso vai ser necessário para executar o meu trabalho. Eu tenho que apresentar para a direção da minha empresa, olha, eu vou fazer uma auditoria, eu vou gastar X, eu preciso de X. Se eu não tiver os recursos necessários, nós já falamos, eu vou reduzir, eu vou adaptar o meu objetivo e eu posso, inclusive, verificar o meu escopo. Reduzir o meu escopo. Tá ok? Pessoal, até aqui nós vimos, né, de uma forma bem simples, bem ampla, falamos um pouquinho da doutrina, expliquei para vocês e disse que é muito importante a gente entender que nós temos um planejamento mais amplo, uma visão mais ampla do planejamento, e depois a gente vai especificar um pouco mais, delimitar um pouco mais o que consta desse planejamento, tá ok? Nós vimos isso aí até agora, falamos um pouquinho da doutrina e falamos de estratégia global e plano de auditoria, no caso da NBC-TA 300, e falamos que a doutrina fala de visão geral do objeto, plano de auditoria e o detalhamento no programa de auditoria, tá ok? Pois bem, agora a gente vai começar a estudar a NBC-TA 300. NBC-TA 300, Normas Brasileiras de Contabilidade, Técnicas de Auditoria, número 300.
Nós já falamos em outras oportunidades, não custa nada relembrar rapidamente, que até 2009 nós tínhamos a NBC T11, que tratava de diversos assuntos relacionados à auditoria independente das demonstrações contábeis, que é o que a gente está vendo agora, nesse vídeo. Estamos estudando auditoria independente. Falei em outras oportunidades que em 2009 nós tivemos a revogação da NBC T11 e no lugar da NBC T11 entrou a norma NBC TA 200. Que a NBC TA 200 trouxe os objetivos gerais do auditor independente e, a partir daí, revogou uma série de normas. Na linha da NBC TA 300, o Conselho Federal de Contabilidade, essas normas são do CFC, tá? Do Conselho Federal de Contabilidade. Na linha da NBC TA 200, diversas normas novas foram editadas no final de 2009. NBC TA 300, que trata do planejamento. E aí vamos seguindo, NBC TA 230, que fala de documentação, 530, que fala de amostragem, NBC TA 500, que fala de evidências, 700, que falam de relatórios, enfim. A norma que fala do planejamento e auditoria é a NBC TA 300, que nós vamos estudar agora. Os pontos mais importantes dela, como eu já falei. Vamos lá, então. O planejamento é um processo contínuo e iterativo. Pessoal, olha que novidade que eu estou falando. Eu falei desde o início do vídeo. É um processo contínuo, é um processo iterativo, que muitas vezes começa logo após ou em conexão com a conclusão da auditoria anterior, continuando até a conclusão do trabalho de auditoria atual. Pessoal, vem para mim aqui, vamos sair um pouquinho da tela? Não cansar muito de ficar só na tela, vamos olhar aqui para mim e pensar o seguinte, olha, eu tenho uma empresa de auditoria, uma firma de auditoria, ou sou auditor independente, que vou auditar como auditor, não tem problema, mas entenda o seguinte, que todos os anos, determinadas empresas são obrigadas a apresentar suas demonstrações contábeis e serem auditadas e que suas demonstrações contábeis sejam auditadas por um auditor independente. Para lá no final o auditor dizer o seguinte, considerando as informações X, Y, Z, aquele auditor, aquela equipe de auditoria, aquela firma de auditoria entende que a opinião que deve ser emitida sobre aquelas demonstrações contábeis é uma opinião não modificada, não tem nada de errado, ou então vai modificar a opinião, a gente vai aprender em outro vídeo, que é dizer que se a opinião é adversa, é uma opinião com ressalva, ou é uma abstenção de opinião, enfim, mas ele vai emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis do ano anterior. Pois bem, no ano seguinte, ele emitiu uma opinião sobre as demonstrações contábeis de 2015, em 2016, ele emitiu uma opinião sobre as demonstrações de 2015. Em 2017, pode ser que esse mesmo auditor, essa mesma firma de auditoria, seja contratada para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis da mesma empresa, de 2016. Então, o auditor ou a empresa de auditoria, a firma de auditoria, pode ficar alguns anos auditando a mesma empresa. Então, o que o NBC TA 300 está dizendo é o seguinte, olha, se é o mesmo auditor, o meu planejamento da auditoria do ano seguinte já vai começar quando eu termino essa auditoria agora. Por quê? Se eu vou auditar a mesma empresa, eu não vou perder o histórico que eu tenho, perder o conhecimento que eu tenho com aquela empresa, e aí no ano seguinte, bom, agora nós vamos fazer uma análise preliminar do objeto. Eu já fiz tudo isso na mesma empresa no ano anterior. O que eu vou fazer agora é prosseguir no meu planejamento. Então, é por isso que a norma fala o seguinte, vamos voltar para o slide que a gente vai ver efetivamente o que a norma está falando. Que o planejamento, muitas vezes, vou colocar em vermelho que foi mais fácil, que muitas vezes o planejamento começa logo após a conclusão da auditoria anterior, ou então já em conexão com a auditoria anterior, tá ok? Então já é uma sequência, já é uma linha
de planejamento. Continuando até a conclusão do trabalho de auditoria atual. Não tem novidade nenhuma do que nós já falamos ao longo da aula, tá ok? A NBC TR 300 fala o que nós já comentamos agora na aula, naturalmente, porque a gente segue as novas normas de auditoria. Ainda sobre o planejamento da auditoria, o auditor pode optar por discutir os elementos do planejamento com a administração da entidade, de forma a facilitar a condução e o gerenciamento do trabalho de auditoria. Por exemplo, coordenar alguns dos procedimentos de auditoria planejados com o trabalho do pessoal da entidade. Vamos entender o seguinte. Professor, agora eu fiquei confuso, porque, na minha opinião, o auditor fazia um trabalho meio investigativo, então ele fazia um trabalho meio de surpresa na entidade, não é assim que funciona não. Bom, o que a gente está falando aqui é o seguinte, que o auditor, ele pode discutir algumas informações com a empresa auditada para facilitar o trabalho dele. Então ele não está aqui atuando na administração da empresa, ele não está influenciando os resultados, não, ele só está dizendo o seguinte, olha, eu vou entrar em contato com a empresa para poder passar para ela alguns detalhes do meu planejamento, pois isso pode facilitar a condução do meu trabalho. Vamos dar um exemplo. O auditor planejou realizar entrevistas com 200 funcionários da empresa, nos meses de março, abril e maio. Pois bem, ele não pode simplesmente planejar ir para a execução sem falar com a empresa, porque pode ser que a empresa tenha algum evento nesses 3 meses que vai fazer com que ele não consiga aplicar esses procedimentos nos 300 funcionários. Vou dar um exemplo. Olha, auditor, tem uma greve planejada para abril e dificilmente você vai conseguir continuar a sua auditoria nesse período. Então, dificilmente você vai conseguir entrevistar 300 pessoas no mês nesses meses. Então, por isso que é importante o auditor verificar a possibilidade de discutir os elementos do planejamento com a entidade auditada, para poder simplesmente facilitar o trabalho dele e, eventualmente, mudar um pouco o planejamento. Tá ok? Entretanto, e essa informação é muito importante, a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria continuam sendo responsabilidade do auditor. A responsabilidade do auditor. Eu até postei recentemente, poucos dias no Instagram, exatamente esse tópico. A estratégia global de auditoria e o plano de auditoria continuam sendo de responsabilidade do auditor. Porque embora ele possa comentar ou discutir elementos do planejamento, seja da estratégia global, seja do plano, que é um detalhamento da estratégia global, com a empresa auditada, ainda que ele possa fazer essa discussão, a responsabilidade ainda é dele, ainda é do auditor. Tá ok? Então é uma informação também que é importante que vocês tenham desse slide, esse conjunto de ações que o auditor pode realizar junto à entidade auditada. De acordo com o NBC TA 300, em relação às atividades de planejamento, o auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o alcance, a época e a direção da auditoria para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Pessoal, não vamos confundir o seguinte, né? A estratégia global vai definir o alcance, a época e a direção da auditoria. Vejam, direção são diretrizes da auditoria. A estratégia global, como nós já falamos, é um planejamento mais amplo, que vai definir, olha, a auditoria vai ser conduzida nessa linha, orientando o desenvolvimento do plano de auditoria. Como nós já falamos em outro slide, eu vou ter um planejamento mais amplo e vou ter um planejamento mais específico. Nesse caso da NBC TA 300, eu vou ter uma estratégia global
global de auditoria e vou ter o meu plano de auditoria. Aí aqui entre eles, olha, eu posso escrever o seguinte, para facilitar a vida de vocês, para quem acabou de começar a ver o vídeo, ó, detalhamento. Então eu tenho uma estratégia global e tenho um plano de auditoria que nada mais é do que um detalhamento da minha estratégia global. Tranquilo até aqui? Vejam que é bem simples, então. Professor, qual a diferença entre estratégia global e plano de auditoria? Bom, a estratégia global dá diretrizes para o planejamento, dá diretrizes para o desenvolvimento do planejamento, que vai ser realizado no plano de auditoria, que nada mais é do que um detalhamento da estratégia global. Ao definir a estratégia global, aí quando na prova, pessoal, olha só, quando na prova, opa, peraí que eu apanhei da caneta. Quando na prova começar a questão assim, ao definir a estratégia global, o que o candidato tem que pensar? Opa, isso aqui é mais amplo. Isso aqui é mais amplo. Então, se a banca disser aqui que tá verificando a época, a natureza dos procedimentos, está detalhando, está errado. Então, ao definir a estratégia global, o candidato já imagina, opa, aqui é um planejamento mais amplo. O que o auditor deve? Identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. Isso é amplo? É uma ação, uma definição ampla? Sim. Características do trabalho, vai definir o alcance do trabalho. Então é amplo. O que mais? Definir objetivos do relatório do trabalho. Também é amplo. Olha, eu vou definir objetivos do relatório que vai ser lá no final. Para quê? Para planejar a época da auditoria. Pessoal, o seu objetivo é emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis, que vão ser publicadas em junho. Eu não posso planejar procedimentos de auditoria para realizar lá em setembro, né? Então, isso aqui ainda é um planejamento mais amplo. O que mais? Eu estou lendo dessa forma para evitar de falar assim, pessoal, decora esse slide. Não precisa decorar o slide, a gente entender isso. Estratégia global é mais amplo, o que é daqui que cabe com mais amplitude. Considerar fatores significativos para orientar os esforços da equipe. Olha que expressão ampla, considerar fatores. Está bem genérico, né? Considerar resultados das atividades preliminares. É claro que isso aqui é mais amplo. Lembra que eu falei em outro slide do mesmo vídeo que as atividades preliminares servem para a gente saber o que pode impactar no nosso planejamento, na nossa execução. São atividades bem iniciais, né? Então, considerar atividades preliminares é uma ação mais ampla. E, por fim, prestem muita atenção nesse tópico, que é determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos. Eu vou marcar em vermelho aqui pelo seguinte, pode ser assim mesmo, ó, vou marcar em vermelho aqui pelo seguinte. A gente vai ver daqui a pouquinho que o detalhamento da estratégia global é o plano de auditoria, e lá, no plano que é o detalhamento, ele vai dizer o seguinte, olha, tais procedimentos vão ser realizados por tais auditores em tais momentos da auditoria. Isso é um detalhamento. Tem que tomar cuidado para na prova, quando o candidato lê assim, determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos. Ele, opa, não, isso aqui é no plano, isso é detalhamento. Não é. Aqui na estratégia global, a gente vai definir a natureza, ou seja, o que, a época, ou seja, o momento, e a extensão, né? Até onde vão os procedimentos, né? Ou melhor, vão até os recursos. Quais são os recursos necessários? A grande pergunta aqui, ó, quais recursos eu tenho para realizar o trabalho? Tá ok? Então, muito cuidado com esse item especificamente aqui. Tá ok? Definida a estratégia global da auditoria, ou seja, definido esse planejamento mais amplo, pode ser desenvolvido o plano de auditoria.
Então, aqui, ó, mais detalhado, é o detalhamento. Para tratar dos diversos temas identificados na estratégia global de auditoria, levando-se em conta, mais uma vez, a necessidade de atingir os objetivos da auditoria. Lembrem-se, ainda que eu tenha uma estratégia global bem feita, eu vou ter, provavelmente, eu vou detalhar bastante o meu trabalho de auditoria, e esse detalhamento tem sempre que levar em conta os objetivos da minha auditoria. A definição da estratégia global de auditoria e o plano de auditoria detalhado não são necessariamente processos isolados ou sequenciais, estando intimamente relacionados, uma vez que as mudanças em um podem resultar em mudanças no outro. Isso também já falei, não é novidade. Falei, olha, pessoal, estou falando aqui que eu tenho um planejamento mais amplo e depois um detalhamento desse planejamento, mas não fiquem muito com a visão de item 1 e item 2, não. Tá? Eu tenho que entender que esse processo acaba misturando as subfases, porque, como está definido aqui no próprio slide, se eu mudar um pouquinho a estratégia global, pode ser que eu tenha que mudar alguma coisa no meu detalhamento. Não é isso? Observem, eu tenho uma estratégia global, que é um planejamento mais amplo, dizendo que nesse planejamento, um dos objetivos é verificar o meu imobilizado, né? A minha conta, determinada conta lá do balanço patrimonial imobilizado, que é onde vão estar alguns bens da empresa que deverão ser verificados pelo auditor. E aí, com base nessa definição da estratégia global, eu vou definir no meu plano, no meu detalhamento, quem vai verificar o que na hora de verificar esse ativo imobilizado. Entretanto, se eu mudar um pouquinho a estratégia global e disser, não, eu não estou mais muito preocupado com o imobilizado, agora eu estou mais preocupado com a conta estoques. Bom, aí naturalmente eu vou ter que mudar o meu plano de auditoria, o meu detalhamento da estratégia global, porque a estratégia global mudou, tá certo? Então não tem muito mistério, é só a gente mais uma vez se lembrar que no planejamento de auditoria eu tenho um processo que vai se mesclando com as demais fases. Então, não são necessariamente processos isolados ou sequenciais. Professor, mas eu posso ter um plano, um documento, melhor dizendo, específico, bem delimitado? Sim, a gente vai ter todo esse planejamento deve ser documentado. Né? O planejamento não é que reúne os auditores e vamos imaginar. Quando eu falo pensar a maneira de realizar a auditoria, isso aqui vai ser efetivamente documentado. Tá ok? Então, eu vou ter lá a estratégia global documentada. Por quê? Claro, ano que vem eu vou fazer uma outra auditoria na mesma empresa, eu vou ter que verificar a estratégia global do ano anterior, verificar algumas informações, enfim, tem que ser documentada. E o plano de auditoria é muito mais. Né? Eu tenho que ter, quando eu imagino, pessoal, imagina assim, ó, plano de auditoria. Imagine um planilhão com todos os procedimentos a serem realizados, com quais auditores vão fazer, quando vão fazer, onde vão fazer, enfim. É um detalhamento, tá? Essa planilha que eu tô imaginando aqui com vocês pode até constar do plano, devem constar do plano de auditoria, tá ok? Então esse slide também é bem tranquilo. E o plano de auditoria? Agora eu vou falar uma novidade, olha só. O plano de auditoria é mais detalhado que a estratégia global. Não, né? Já estou falando isso desde quase o início da aula. Agora sim, vamos para a diferença do que nós vimos agora há pouco. O plano de auditoria inclui a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados pelos membros da equipe de trabalho. O planejamento desses procedimentos ocorre no decurso da auditoria, à medida que o plano de auditoria para o trabalho é desenvolvido. Vamos lá. Repetindo, de forma bem rápida. Pessoal, eu tenho um planejamento mais amplo, estratégia global. Detalhamento da estratégia global, plano de auditoria. No plano de auditoria, eu vou verificar aqui, eu vou deixar bem claro qual é a natureza, a época e a extensão dos procedimentos. Ou seja, quais são os procedimentos? Né? É uma inspeção física? É uma contagem de estoques? É uma conferência de cálculos? Época, em que momento? Bom,
Na semana tal, tais auditores vão aplicar os procedimentos de contagem física, de inspeção física. E a extensão dos procedimentos é até que ponto eu vou realizar. A diferença do momento, ou melhor, a diferença entre o plano e a estratégia global, que é mais ampla em relação a isso, e eu falei para não confundir, é que lá na estratégia global eu vou verificar a natureza, a época, dos recursos que eu tenho à minha disposição para poder realizar meu trabalho. Aqui eu já estou verificando a natureza, a época, a extensão do trabalho propriamente dito, do trabalho em si. Tá ok? Então, muito simples também, não tem mistério até aqui do que a gente está vendo. Em decorrência de imprevistos, mudanças nas condições ou na evidência de auditoria obtida na aplicação de procedimentos, o auditor pode ter de modificar a estratégia global e o plano de auditoria, como nós também já vimos. E, portanto, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos, considerando a revisão dos riscos avaliados. Natural, eu estou realizando o trabalho de auditoria, eu imaginei que na conta imobilizada eu tivesse um risco maior, só que durante os trabalhos eu chego à conclusão de que não, os riscos maiores estão na folha de pagamento da empresa. O maior risco que eu tenho é ali, eu tenho que verificar a folha de pagamento. Então aqui eu posso sentir a necessidade de mudança. E como nós já vimos em outro slide, sempre que necessário, o planejamento deve ser mudado. Aí dei até um exemplo aqui, informação identificada pelo auditor que difere significativamente da informação disponível quando o auditor planejou os procedimentos. Ele começou o trabalho de campo, foi na empresa e chegou à conclusão de que não tem assim, nada a ver com o que ele tinha planejado. A informação que ele tinha era diferente, a empresa não é bem assim não, tá ok? Pessoal, agora a gente vai falar, dentro de planejamento ainda, a gente vai falar de materialidade no planejamento e na execução de auditoria. Materialidade. Pois bem. Aí eu já vou fazer aqui, ó, uma seta na materialidade. Eu vou marcar esse slide como muito importante, tá? Porque materialidade é uma informação importante, ok? E aí eu vou colocar aqui, ó, materialidade. Quando eu falo de materialidade em auditoria, assim, aluno, candidato, materialidade, aí ele pensa nisso aqui, ó, recurso, dinheiro, valor, tá ok? Materialidade, ele pensa em valor. O que é material no planejamento da auditoria? Informação muito importante em relação à materialidade. O que define essa materialidade? Quem define essa materialidade? E aí o slide já diz o seguinte, ó, a determinação da materialidade é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção das necessidades de informações financeiras dos usuários. Em outras palavras, materialidade é o valor, né, são os valores considerados importantes, vamos usar uma palavra mais coloquial, importantes. Qual é o valor importante realmente nessa auditoria? Porque de acordo com a NBC-TA 320, o objetivo do auditor em relação à materialidade é aplicar o seu conceito adequadamente. Como é que eu vou aplicar isso na prática? Vamos imaginar o seguinte, imaginem aí uma grande empresa. Pensem aí aleatoriamente numa grande empresa brasileira que pode ter aparecido aí nas últimas notícias da mídia. Vamos lá, uma grande empresa Petrobras. Ok. A empresa Petrobras, né, petróleo, que cuida de petróleo, uma empresa de energia, é uma das maiores empresas brasileiras. Tem um patrimônio líquido imenso e provavelmente, vou botar um valor aqui, provavelmente uma distorção de R$10 mil não seja tão importante dentro do seu conjunto de demonstrações contábeis, né? Ah, mas R$10 mil para mim é importante. Não, para mim também. Eu, como professor, acho importante R$10 mil. Agora eu estou falando no conceito de materialidade para uma empresa. Uma empresa do porte da Petrobras pode ter uma distorção de R$10 mil que o auditor vai considerar, olha, essa conta aí de R$10 mil para mim é irrelevante, tendo em vista o tamanho da empresa.
Agora, se for uma empresa pequena, uma empresa menor, uma empresa que já está ali no limite, patrimônio líquido é pequeno, está tendo prejuízo, R$10.000 é relevante? Pode ser que o auditor considere relevante, porque como nós já falamos, quem vai determinar a materialidade é o auditor, com base em quê? No seu julgamento profissional. Então essa informação aqui é muito importante para a gente, tá ok? Eu primeiro mostro esse slide, falo em linguagem comum, que seria, e depois a gente vai para definição propriamente dita. Porque se eu falar primeiro da definição, para a gente traduzir isso aqui, depois dá mais trabalho. Então vamos lá. Materialidade em auditoria. Eu já falei de materialidade, vocês lembram do quê? Valores. Materialidade significa o valor ou valores fixados pelo auditor. Até aqui sem novidade. Agora a gente começa a complicar um pouquinho. Inferiores ao valor considerado relevante, inferior ao valor considerado relevante às demonstrações, né? Então, se eu considero um valor de 100 mil para aquelas demonstrações, 90 mil já está abaixo desse valor que eu considero materialmente importante. Para reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções... Então, reduzir a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas excedam essa materialidade. Aí a gente quer dizer o seguinte, olha, com base num exemplo, eu tenho aqui um exemplo muito simples, um balanço patrimonial muito simples, ativo circulante, não circulante, 30, 70 vai dar 100. Passivo circulante, não circulante com PL, 50, 50 vai dar 100, ok. Ativo é igual a passivo, né? Tá ok, vamos lá. Definido que o valor considerado... Aí quem definiu? Definido, ó. Quem definiu? O auditor, com base em seu julgamento profissional. Definido que o valor considerado material, ou seja, o valor considerado importante, materialmente falando, para uma conta será de 1% do ativo total. Aí ele está dizendo, olha, de acordo com essa empresa aqui, o tamanho dessa empresa, que tem aí 100 mil reais de ativo e de passivo, eu considero que 1% desse valor é relevante. Ou seja, se o valor de determinada conta for inferior a 1.000, são considerados não materiais, reduzindo a um nível baixo a probabilidade de que distorções não detectadas nessas contas abaixo de R$1.000 influenciem as demonstrações como um todo. Então, se eu tenho aqui uma conta dentro do meu ativo circulante, vamos colocar aqui a conta caixa, por exemplo. Se essa conta caixa tem uma distorção de R$300, ou seja, eu identifiquei lá que está faltando R$300, enfim, eu tenho uma distorção de R$300, nesse caso específico, o auditor está dizendo o seguinte, olha, esse valor para mim é considerado não material. Por quê? Porque R$300, considerando o todo, não vai generalizar o problema nas demonstrações contábeis. Não vai influenciar as demonstrações contábeis como um todo. Então teve aqui uma diferença de caixa de 300, o ativo está igual ao passivo, em algum lugar esses 300 estão que não deveriam estar. Ok? Então eu estou dizendo isso, que eu defini um valor como auditor, acima daquele valor, não, acima desse valor... essa distorção é importante, ela pode influenciar as demonstrações como um todo, né? Podem ser consideradas generalizadas. Abaixo desse valor, não, abaixo desse valor não vai generalizar, não vai influenciar as demais demonstrações, tá ok? Então, basicamente, o que nós temos de materialidade é isso, é bem simples. Ao estabelecer a estratégia global, ou seja, no planejamento, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis. Ok? Então, quando é que eu vou definir
a materialidade daquela empresa, né, daquelas demonstrações contábeis, durante o meu planejamento. Lá na minha estratégia global é um planejamento mais amplo. Eu vou dizer, olha, essa empresa nesse nível aqui, eu não detalhei nada ainda, eu estou dizendo, olha, essa empresa nesse nível, desse tamanho aqui, eu considero que 1% do ativo é um valor considerado materialmente importante, ou é um material, ou é um valor de certa materialidade, tá ok? Abaixo disso não. Então é a definição que eu faço lá na estratégia global. A materialidade, assim como o planejamento do auditor, não é imutável. Ou seja, vamos facilitar aqui, tá? Vamos dizer o seguinte, que a materialidade é flexível. E pode ser revista ao longo da execução da auditoria. Por que eu posso rever? Porque ao longo dos trabalhos de campo eu posso chegar à conclusão de que, olha, eu defini como 1%, né, e esse 1% aí, esses R$300 aí que eu defini, está muito... perdão, no exemplo que eu dei no slide anterior, 1% seriam R$1.000. Olha, eu defini como 1%, mas 1% está muito alto ainda, né? As distorções não estão se encaixando, né? Assim eu não vou chegar ao objetivo da auditoria, eu vou ter que mudar, eu vou considerar agora 0,5%. Então não considero mais R$1.000 como valor da minha materialidade, considero apenas R$500 agora, né? Então os R$600 que anteriormente não eram considerados importantes para mim, agora sim, agora são considerados importantes. Agora eu vou considerar como relevantes para minha auditoria. Tá ok? Professor, você falou aí de distorção relevante, né? O que é relevância em relação a uma distorção? Muito simples, já até expliquei em outro vídeo, por isso que eu vou passar rápido. As distorções são consideradas relevantes se for razoável esperar que elas influenciem as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas demonstrações contábeis. Então, os usuários vão verificar as demonstrações contábeis. Verificaram que tem lá uma distorção de R$300 numa conta lá da Petrobras. Isso é relevante? Provavelmente não, né? O auditor, então, considera que essa distorção não é relevante porque o usuário não vai mudar a opinião dele, a opinião econômica dele, com base nas demonstrações, por causa daquela diferença ali de R$300, tá bom? Afetam o julgamento, a relevância logo afeta o julgamento sobre a materialidade, porque se o usuário entender que R$1.000 seria o suficiente para ele mudar uma decisão econômica em relação àquela empresa, eu não posso entender que a minha materialidade esteja acima disso. Olha, eu só considero valores acima de 10.000. Tá, mas se o usuário das demonstrações considera menos, o auditor tem que considerar isso no seu julgamento profissional ao verificar, ao definir a sua materialidade. E a opinião do auditor considera as demonstrações contábeis como um todo. E, portanto, o auditor não é responsável, auditor não é responsável pela detecção de distorções não relevantes. Ou seja, eu não posso responsabilizar um auditor por não ter encontrado uma distorção de R$100 num balanço como o balanço da Petrobras. Porque ele não tem essa responsabilidade, é até inviável ele efetuar um trabalho nesse nível, tá ok? Pessoal, encerramos então, vem para mim aqui, nós encerramos a nossa parte teórica do vídeo sobre planejamento de auditoria, materialidade na execução, tá ok? A gente vai passar daqui a pouquinho para um outro vídeo comentando uma série de questões sobre o que nós vimos na aula de hoje, tá ok?